A paz do Senhor a todos. Deus existe? Se a sua resposta é sim, a próxima pergunta será: quem criou Deus? Aí você está perdido, porque você não vai saber responder dentro de uma lógica racional. Quando eu estava na faculdade de pedagogia, um professor perguntou na sala: vocês que são católicos e protestantes, Deus existe? Quase toda a sala, menos eu, respondeu sim. E ele disse: quem criou Deus? E uns disseram: não, é pela fé. Outro: não, porque tudo que existe aí foi ele que criou. Só que a pergunta dele é: quem? Se Deus existe. Se Deus existe, alguém criou Deus. Eu acho que a palavra sim, ela é muito precipitada. E eu levantei o dedinho e disse para ele: mas eu não disse que sim. E ele olhou: então qual é a sua resposta? Eu falei: não, minha resposta é uma pergunta em cima da sua pergunta. De que existência o senhor está falando? Ele olhou para mim e disse: você é esperto. E se virou para o quadro e finalizou ali a nossa conversa. E eu logo entendi que ele não tinha resposta para mim. Alguns dos meus amigos começaram a dizer: não, Johnny, vai, agora pede para ele responder. De que existência ele está perguntando? Disse: não, eu já entendi o recado, eu já entendi que ele não tem a resposta. Porque quando alguém pergunta para nós: Deus existe? A nossa resposta não tem que ser sim. A nossa resposta tem que ser: de que existência você está falando? Depende da existência que você está falando. Porque quando nós temos essa ideia de que o Deus que nós cremos está acima da existência, a existência não é nada para ele. Logo, chegamos à conclusão de que Deus não existe. Deus não existe. Deus é. Porque o é muito mais do que existir. O que existe na realidade sou eu. Eu existo. Porque eu nasci e eu estou vivendo, mas um dia eu terei o fim. Eu que existo. O que existe na realidade é esse computador aqui. Ele existe. Porque alguém pensou, colocou no papel, executou e ele passou a existir. Ele existe. Eu existo. Você existe. Mas Deus não existe. Deus é. Ele está acima, além da nossa própria existência, da maneira como nós entendemos a nossa existência. Então, quando nós perguntamos para um ateu: de que existência você está falando? Agora veja, dentro da cabeça dele, extremamente materialista, como é que ele pode falar da existência daquilo que ele não entende? Claro que ele não vai ter resposta. De que existência você está falando? Você fala que... Você pergunta para mim se Deus existe, mas de que existência você está falando? Ele só conhece do que se trata de existência isso que ele pode ver com os olhos, que ele pode tocar. Um certo ateu disse para mim: Deus não existe. Eu digo: você está certo. O dia que ele existir não é Deus. Essa é a verdade. Deus não pode ser calculado.
Deus não pode ser medido. Deus não pode ser entendido através da lógica humana, nem dentro da filosofia, nem da psicologia e nada. Todas as vezes que alguém luta para provar a existência de Deus, o que sai daí são um monte de bobagens que, em vez de ajudar, mais complicam. Existem algumas situações dentro de uma interpretação feita lá pelas vias de um doutor teólogo, que ele vinha traz um pensamento para tentar explicar a origem de Deus e a existência de Deus, mas extremamente fraco. Tomás de Aquino. Ele traz as vias, ele fala sobre as vias, mas na realidade Deus está além da existência. Quando alguém me pergunta, Johnny, Deus existe? É uma pergunta sem sentido, porque ele mesmo não sabe falar da existência da forma sem ser essa que existe aqui entre nós. Então é uma palavra sem sentido. É como se a pessoa perguntasse para mim, Johnny, qual é o cheiro da cor vermelha? Se uma pessoa me perguntar qual é o cheiro da cor branca, da cor vermelha, da cor azul, isso é uma pergunta sem sentido, que a cor não tem cheiro. Exatamente isso. Quando alguém me pergunta, Deus existe? Não faz sentido, porque ele mesmo que me pergunta se Deus existe, ele não sabe nem me dizer de que existência ele está falando em relação a Deus, porque a limitação dele é grande. O entendimento dele é falho e fraco em relação a Deus. Então Deus está além daquilo que nós entendemos. Deus está além daquilo que nós imaginamos. Todo o nosso conhecimento sobre Deus está tudo relacionado a uma interpretação de como nós entendemos Deus. Aí entra aí o antropomorfismo, entra aí o antropopatismo, que antropomorfismo é a maneira como Deus vai ser classificado de acordo com aspectos humanos. Já antropopatismo é a maneira como as pessoas vão classificar Deus no linguajar de sentimentos humanos. Então tudo isso é uma interpretação nossa para entender aquilo que é ilimitado, aquilo que é extremamente grande em relação a tudo que nós conhecemos de grande aqui, porque o que nós conhecemos de grande aqui, em relação a Deus, isso se torna tudo pequeno, sem sentido e sem nada, porque tudo que existe foi por causa dele. Ele é o grande ser que está acima de todos nós. É mais louvável uma pessoa chegar e dizer assim, eu não compreendo Deus, eu não entendo Deus, é por esse motivo que eu me calo diante dessa questão. Em vez da pessoa dizer, eu não entendo, não compreendo, então ele não existe. Aí você se complica ainda mais, porque quando você diz que Deus não existe, no seu sentido, na maneira como você quer crer, você está certo, meus parabéns, aperte minha mão. Porque o dia que ele existir, ele não é Deus. O dia que você conseguir calcular, Deus não é Deus. O dia que você conseguir explicar Deus, não é Deus. O dia que você conseguir descrever, não é Deus. Então fico extremamente maravilhado pelo Deus que eu sirvo, que ele está além do nosso entendimento e além da nossa insignificante
ideia e intelectualidade fraca em relação à existência de Deus. Deus não existe, Deus é. Ele é, Ele era e será para sempre. Deus é. E que isso fique na nossa mente agora e para sempre. Deus abençoe a todos. Amém.